Senhoras e senhores, desejamos a todos uma boa tarde, a todos que nos assistem por meio do canal do TRE no YouTube. Informamos que esta coletiva de imprensa é realizada por meio de videoconferência diante das políticas de distanciamento social que se fizeram necessárias para a prevenção e o combate ao contágio pelo novo coronavírus. Saudamos e agradecemos de modo especial os veículos de imprensa que nos assistem à distância e que poderão encaminhar perguntas pelo chat do nosso canal. E uma saudação especial também aos servidores do TRE Paraná, juízes e promotores eleitorais, parceiros do TRE Paraná e todos que nos acompanham nesta coletiva. Nossa coletiva tem um tempo previamente estabelecido de 1 hora de duração e, por isso, abordará apenas os seguintes temas: Central de Combate à Desinformação Gralha Confere, Universidade Amiga da Justiça Eleitoral e Logística das Eleições 2020, considerando as alterações ocorridas devido ao Covid-19. Os demais assuntos referentes às eleições serão temas de outros encontros e entrevistas. As respostas às perguntas não respondidas ao vivo serão enviadas posteriormente por e-mail pela equipe da Coordenadoria de Comunicação Social do TRE Paraná. A coletiva conta com a presença do desembargador Tito Campos de Paula, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Vitor Roberto Silva, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Paraná, e do Dr. Valcir Mombach, diretor-geral desta casa. Com a palavra, o desembargador Tito Campos de Paula, para início da coletiva. Então, boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos dando início a essa entrevista coletiva para falarmos sobre esses projetos que o Tribunal Regional Eleitoral está lançando, porque muitos lembram, no início de nossa gestão, antes mesmo de tomarmos posse, na sexta-feira, que antecedeu a segunda-feira, primeira segunda-feira de fevereiro, nós dissemos, naquele dia, numa coletiva de imprensa, que um dos pilares do projeto da nossa gestão seria o estreitamento de laços com os diversos meios de comunicação. Mas, naquele momento, nós nunca pensávamos que iríamos depender tanto desse bom relacionamento com os diversos meios de comunicação, porque no meio do caminho surgiu essa pandemia. E, a partir de então, tornou-se fundamental a questão da informação. E foi pensando nisso, então, que logo no início se pensou nessa questão da desinformação, e nada melhor para combater a desinformação que se utilize da informação correta. E foi então que surgiu aquela ideia central de lançarmos esse projeto chamado Gralha Confere. Foi pensando aqui e ali, até que chegou a esse nome. Em uma iniciativa, então, inédita, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está lançando essa primeira central de combate à desinformação da Justiça Eleitoral. É baseado num programa de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, também em critérios internacionais de checagem. A central, chamada Gralha Confere, vai disponibilizar um número de WhatsApp, que é o 5541-8700-5100, para que a população possa, então, enviar suas dúvidas sobre notícias relacionadas ao processo eleitoral e à segurança do voto. É importante a gente destacar que não serão checadas informações sobre candidatos e partidos políticos. Só para termos uma ideia, nesse ano, no estado do Paraná, teremos aí aproximadamente 30 mil candidatos, entre vereadores e prefeitos. E então seria totalmente impossível pretendermos analisar todas as desinformações que às vezes acabam ocorrendo entre os candidatos. Para esse fim, eles terão os meios disponíveis, através do Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, os advogados e assim por diante, e tomarão as providências necessárias. Mas quando alguma notícia que venha dizer respeito à segurança do processo eleitoral, à credibilidade da Justiça Eleitoral, então, rapidamente, essa central vai ser operada por servidores
principalmente da Coordenadoria de Comunicação Social, a CCS, com base nos bancos de dados da Justiça Eleitoral e também informações de porta-vozes internos, com auxílio de um conselho editorial e consultivo formado pelos gestores da instituição. Vamos dar um exemplo. Ocorre, às vezes, uma desinformação que está ligada a uma área da informática. Então, rapidamente, terá alguém da informática preparado para analisar essa notícia e, então, vir com a informação correta para que haja essa divulgação. E o outro fator que é fundamental é que o projeto aí chamado Gralha Confere, ele conta, então, com a colaboração das entidades parceiras para replicar em suas páginas oficiais as checagens que serão originariamente publicadas no site. Foi criado um site que está aí aparecendo, especificamente para esse fim, chamado Gralha Confere, e nas redes sociais do Tribunal, para, então, com esta ação conjunta, procurar barrar e alterar os fluxos de desinformação nos meios digitais. Essa parceria com a imprensa, com os diversos meios de comunicação, é fundamental. Por quê? Em tempo de internet, a desinformação circula de um modo muito veloz. E, se fôssemos ficar restrito aqui apenas aos nossos canais internos de comunicação, então, vamos dizer assim, poucas pessoas teriam acesso àquela informação que está sendo criada para combater a desinformação. Então, por isso é que é de fundamental importância a parceria com os diversos meios de comunicação para que, se chegando, fazendo aquela checagem daquela notícia, imediatamente se entre em contato com os parceiros que firmaram esses convênios com a Justiça Eleitoral e rapidamente conseguiremos atingir aí milhares e, quem sabe, milhões de eleitores e chegando, então, até o eleitor a informação correta. E aproveitando já esse momento, então, nós gostaríamos de nominar aqui os parceiros que já assinaram o convênio aí com o Gralha Confere. A Amapar, a Abradep, Associação Comercial do Paraná, a ERP, Assembleia Legislativa do Paraná, Associação dos Magistrados do Brasil, Banda B, Bem Paraná, editora do Jornal do Estado, KTV de Cascavel, CIE Paraná, Copel, Farcom, FM Estúdios 96, Band News, Instituto Mais Cidadania, IPRAD, Justiça Federal, Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal, OAB Paraná, Folha de Londrina, Sesc, Senac, Sul Brasil Rádio e Televisão, TVCI, TCE, Tribunal de Contas Estadual, TJ Paraná, Tribunal Regional do Trabalho, Unicuritiba, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Superintendência Regional do Trabalho no Paraná, RIC TV, Sanepar, Polícia Militar do Estado do Paraná e PUC Paraná, além de inúmeras outras entidades também que já estão em tratativas para a assinatura do convênio. E algo importante também, curioso, todos estão vendo ali, o símbolo, a gralha azul, com a sementinha do pinhão ali no seu bico, né? E por que isso? De onde vem essa ideia? A gralha é um símbolo do Estado do Paraná e ela pega o pinhãozinho para se alimentar. E muitos desses pinhões que ela pega, ela acaba levando e enterrando num determinado lugar e para voltar e se alimentar depois. E ela acaba esquecendo ali aquela semente. E quando ela esquece, aquela semente ela vem a brotar e dali surge uma nova araucária, um novo pé de araucária, e assim vai se perpetuando a semente dessa árvore que é símbolo aqui do Estado do Paraná. E é baseado nessa ideia que a gente procura fazer com que a semente da verdade, a semente da democracia, venha a ser disseminada em todo o nosso Estado e que para sempre permaneça, não só para nós, mas para as futuras gerações, essa semente da verdade que leva a semente da democracia. Um outro projeto também, que vamos falar rapidamente, é o projeto chamado Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, né? Baseado principalmente no quê? Sempre nós temos contado com a colaboração de milhares e milhares de pessoas que ajudam a Justiça Eleitoral no dia das eleições. São os chamados colaboradores. Nós temos aproximadamente 120 mil pessoas que prestam esse auxílio para nós. E, tradicionalmente, tem
o critério, a lei possibilita isso, da convocação. Simplesmente vai, se convoca os eleitores e a pessoa tem a obrigação de prestar esse trabalho. Mas nós queremos ver se a gente consegue disseminar também uma cultura, trocando a convocação pela convicção, para que o eleitor ele venha de forma convicta, por convicção, auxiliar a Justiça Eleitoral no dia da eleição. E para isso, nada melhor do que os estudantes universitários. Nós temos no Paraná aproximadamente 400 mil estudantes universitários. E pensando, então, nessa questão cultural, para que o universitário venha trabalhar ajudando a Justiça Eleitoral, também aprendendo, pegando amor pela causa da democracia e, quem sabe, no futuro, se transforme também num governante de nosso país, de nosso estado, de nosso município, é que nós contamos com essa colaboração. Algo que será bom, tanto para o estudante, porque vai contar com uma atividade extracurricular para ele, será bom para a Justiça Eleitoral e será bom para a democracia como um todo. Então, basicamente, esses são os dois projetos principais que estamos lançando aqui nessa tarde e esperamos que venha dar bons frutos, assim como o fruto da semente do pinhão semeado pela Agrária Confere. E também gostaríamos aqui de lembrar dos parceiros, aqueles que já firmaram os convênios aí com a Justiça Eleitoral, as faculdades e universidades amigas da Justiça Eleitoral e outras que também vão participar. Já assinados os convênios, faculdades unificadas de Foz do Iguaçu, Unifoz, faculdades Fati-Fajar, de Jogaraíva, faculdade paranaense, Facar de Rolândia, faculdades integradas de Itararé, Instituto Superior do Litoral do Paraná, Sulpar, Unibrasil, Centro Universitário, Uninter, Unipar, Univel de Cascavel, Universidade do Norte do Paraná, UEMP, Uniopet, Centro Universitário. Então, agradecemos desde já todas essas instituições que já se tornaram parceiras, já oficialmente assinando os convênios, e as outras também que temos certeza que vão assinar, e nós teremos o maior prazer de divulgar todas aquelas que vão participar desses dois projetos tão importantes. Muito obrigado, agradeço aí a assistência de todos, e tenho a honra agora de passar a palavra ao nosso vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Vitor Roberto Silva, para as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Aproveito aqui para reiterar os agradecimentos que Vossa Excelência fez à imprensa, que é uma aliada fundamental no combate à desinformação. E aproveito também para parabenizar a presidência e a Ascom por esse projeto, nada mais atual e oportuno, né? As eleições são um ambiente propício para a desinformação, em razão do alto nível, alto número de conflitos, né? E que nas últimas eleições a desinformação ultrapassou a seara dos candidatos e atingiu a própria Justiça Eleitoral. Então, meus parabéns, porque isso é fundamental para que combatamos a desinformação. E, aliado a isso, a imprensa séria é um dos maiores aliados que a gente pode ter nessa luta diária e constante. A mim me coube fazer algumas considerações e informações sobre o novo calendário eleitoral. E por que novo calendário eleitoral? Porque, em razão do adiamento das eleições, né, causado pela pandemia, pela qual estamos atravessando, todas as datas, todos os calendários tiveram que ser alterados. Por quê? Porque, pela legislação, muitas das datas do calendário eleitoral, a imensa maioria, são fixadas previamente com antecedência das eleições. Por exemplo, há 100 dias das eleições, 30 dias, 50 dias. Né? Então, por isso, todo esse calendário teve que ser refeito. A imensa maioria das datas foram exatamente 42 dias, que é o período entre 4 de outubro e 15 de novembro. Então, quase todas as datas foram, salvo alguma ou outra exceção, foram adiadas em 42 dias. Antes, porém, de eu citar aqui, nominar as datas mais relevantes, quero lembrar que todos os prazos que já haviam escoados antes da emenda constitucional 107, que é de 2 de julho deste ano, considerou-se preclusos. Não será reaberto este prazo ou estendido, como, por exemplo, a regularização do título do eleitor, a filiação partidária. Isso não poderá ser feito novamente. Tem apenas uma exceção,
que é a vedação às emissoras, né, em transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. A data era 30 de junho, a emenda é de 2 de julho. É a única exceção que agora é só a partir de 11 de agosto que vai incidir essa vedação. Bom, então vamos lá às principais datas. A primeira, evidente, né, a data das eleições, que era primeiro turno 4 de outubro, agora é 15 de novembro. Segundo turno 25 de outubro, agora 29 de novembro. Há uma exceção. Se determinado município ou estado não apresentarem condições sanitárias para a realização dessas eleições, o Congresso Nacional, ouvido uma comissão sanitária e provocado pelo TSE, poderá alterar essas datas, tendo como data máxima final dia 27 de dezembro. Né? Isso em razão, evidentemente, da pandemia. Temos também as convenções partidárias, que antes era 20 de julho a 25 de agosto, agora é 31 de agosto a 16 de setembro. Antes era só presencial, agora também será possível por meio virtual. Registro de candidatos. Então, quando que nós saberemos, né, todos os cidadãos, quem serão os candidatos, os postulantes aos cargos de prefeito e vereador? Antes era até às 19 horas do dia 15 de agosto, agora será até às 19 horas do dia 26 de setembro. Propaganda eleitoral. Antes, primeiro turno, 16 de agosto a 13 de outubro. Agora, 27 de setembro a 14 de novembro. Segundo turno, é de 5 a 24 de outubro. Agora será de 16 a 28 de novembro. Tem uma exceção que é a propaganda eleitoral em rádio e TV. Antes, o primeiro turno era de 28 de agosto a 1º de outubro. Agora ficou 9 de outubro a 12 de novembro. O segundo turno era de 9 a 23 de outubro e agora será definido pelo TSE. Essa é uma data que ainda não depende ainda de uma norma a ser editada pelo TSE. A desincompatibilização. Existem pessoas que exercem inúmeros cargos que têm que se desincompatibilizar para poder ser candidato. Os prazos de 6 e 4 meses, tem prazos de 6, 4 e 3 meses. 6 e 4 meses foram atingidos por aquela norma específica da emenda, que não já foram ultrapassados e não serão adiados. Permanece apenas o de 3 meses, que são basicamente os servidores públicos, com exceção dos militares. Prestação de contas, né, dos candidatos, antes dos candidatos eleitos. Antes, primeiro turno era até o dia 3 de novembro. Agora, vai ser data única 15 de dezembro, tanto para o primeiro como para o segundo turno. Existe um prazo também fatal para a Justiça Eleitoral julgar e examinar essas contas. Antes era até 3 dias antes da diplomação. Agora foi prorrogado para o dia 12 de fevereiro de 2021. Né? Diplomação. A diplomação não mudou. Prazo fatal é dia 18 de dezembro. Salvo, evidentemente, se houver uma mudança na data das eleições, em razão daquela exceção que foi dita antes. Se a eleição for depois dessa data, não será, mas será outra data da diplomação. Existem também os artigos 73, 75 e 77 das leis das eleições, elencam várias condutas vedadas aos agentes públicos, né, que estão numa posição privilegiada e que podem quebrar a igualdade, a paridade de condição na disputa. Antes era de 4 de julho até a posse, agora é 15 de agosto até a posse. Né? E existem também as ações judiciais, que tiveram seus prazos afetados pelo novo calendário, que são aquelas ações que visam impugnar o registro de candidatura, as ações o deferimento, que também visa impugnar o deferimento do registro até a diplomação. Todas essas ações também tiveram suas datas prorrogadas, porque elas, como o registro, a diplomação tiveram, automaticamente elas também tiveram. Né? São essas, senhor presidente, as datas principais do calendário, as mudanças, e que a Justiça Eleitoral já está preparada, né, para enfrentar esse processo. E, então, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Muito obrigado, desembargador Vitor, pelas informações, relevantes informações prestadas. Tenho a honra agora de passar a palavra ao Dr. Valcir Mombach, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Boa tarde a todos, senhor presidente, desembargador Tito, senhor corregedor, desembargador Vitor e demais presentes. A função aqui da direção-geral e dos servidores é dar o suporte e a infraestrutura para a realização das eleições. E nós temos aqui na sede 450 servidores e o Paraná todos são, com todas as zonas, um total de 850 servidores. 186 juízes e 186 promotores. Então, a função nossa aqui é dar todo esse suporte, a infraestrutura para funcionar a eleição. Nós já estávamos preparados, o TRE do Paraná já tinha tudo agendado e preparado para fazer a eleição dia 4 de outubro. Com mais esses 42 dias que a emenda constitucional número 107 estabeleceu, ficou um pouco mais fácil para agilizar esse trabalho. Já estamos com todo o preparo das urnas eletrônicas, estamos fazendo uma carga de teste muito grande em cima das urnas, para evitar danificação e que evite que não funcione no dia da eleição. Estamos já fazendo todas as vistorias nos locais de votação, com os chefes de cartório, com os diretores dos colégios, para verificar a acessibilidade e a funcionalidade das urnas, o espaço para montar a sessão eleitoral, de forma que fique, que não se aglomere os eleitores, que o eleitor fique no mínimo 1,5 metro de distância um do outro, que as sessões eleitorais fiquem um pouco mais espaçadas, com a dispensa da biometria, isso vai ajudar um pouco, porque vamos ter uns 70% do tempo a menor que o eleitor vai usar dentro da cabine, dentro da sessão eleitoral. Então, antes, a gente sabe, né, que a identificação biométrica ela é sempre um pouco mais demorada com a identificação normal. E, com isso, a gente ganha um pouco mais de tempo para evitar aglomerações nos locais de votação. Já estamos também, fizemos todas as contratações necessárias para as eleições, como, por exemplo, o transporte das urnas. Antigamente era feito pelos Correios, hoje a gente licita uma empresa e conseguimos fechar a licitação agora, já preparado para os transportes. Vai ser uma eleição municipal um pouco diferente das demais, como todo mundo sabe, a eleição municipal ela é sempre a mais difícil, porque há uma disputa local, os eleitores conhecem os candidatos mais de perto, e vai ser a primeira eleição municipal que vai ter financiamento público de campanha. E vai ser a primeira eleição também que vamos usar um processo judicial eletrônico. É a primeira eleição também que vamos ter, que vai ser vedada a coligação de proporcional. Então, vai ser uma eleição diferente, com todas essas questões, e, além disso, a pandemia que nós temos que tomar os cuidados necessários. E, para isso, nós já estamos também preparando que os mesários tenham toda a segurança necessária, com a aquisição de álcool em gel, máscara e luva para o manuseio dos equipamentos no dia da eleição. É uma atividade que depende do apoio de todos os servidores, e, por isso, desde junho, nós estamos com atividade presencial aqui no tribunal e nas zonas, evitando que, desde se perca algum serviço, se perca alguma tarefa que deveria ficar pronta até o dia da eleição. Presidente, eram essas informações que eu tinha, e estou à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado, Dr. Valcir, pelas considerações, pelas relevantes informações também prestadas a toda a população. Desembargador, o Marcos Garrido, da CBN Londrina, pergunta se existe alguma previsão de diferentes horários de votação por faixas etárias ou até por grupos de risco para a Covid-19. Essa questão foi deixada em aberto também na própria emenda constitucional, um dos dispositivos, para que o Tribunal Superior Eleitoral analisasse esse tipo de questão. Tem uma equipe lá no Tribunal Superior Eleitoral que está analisando tudo isso e ainda não está definido se vai ser adotado esse critério ou não. Vai depender, naturalmente, do andamento, do desenvolvimento, do desenrolar aí da pandemia, como vai se comportar, e, havendo necessidade, o Tribunal Superior Eleitoral poderá tomar esse tipo de decisão, mas ainda não está decidido. Outra pergunta que chegou do Eduardo, da RIC TV. Ele quer saber como o TRE pretende trabalhar a questão dos mesários. Há uma preocupação que, com a pandemia, muita gente falte, diz ele. Qual é a alternativa? Uma das alternativas é exatamente essa que nós mencionamos aqui, que é a criação do projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral.
Então, a gente espera que, com esse bônus que está sendo concedido aí aos universitários, tendo aí 30 horas se trabalhar no primeiro turno, 60 horas se trabalhar no primeiro e segundo turno, como atividade extracurricular, a gente consiga um bom número de universitários trabalhando nessas eleições. Mas também a gente tem aí a crença de que até a data das eleições, temos aí 3 meses e pouco, que venha melhorar sensivelmente a questão da pandemia e, se Deus quiser, teremos um número suficiente de pessoas para trabalhar, juntamente nas eleições. A Amanda, da AERP, pergunta qual tipo de informação poderá ser confirmada pelo Gralha Confere. Conforme nós dissemos, a gente costuma separar em 2 espécies de falsas notícias, vamos dizer assim. Aquela que diga respeito, aquelas que digam respeito diretamente entre os candidatos, entre os partidos políticos, cada um poderá tomar a providência necessária, e são muitas alternativas que a legislação eleitoral concede aos partidos políticos e também aos próprios candidatos para que tomem alguma iniciativa. Mas tem, conforme dissemos, aquelas informações, aquelas desinformações que dizem respeito aí ao próprio processo eleitoral em si, a credibilidade da justiça eleitoral. Vamos dar um exemplo aí, estamos vivendo em tempo de pandemia, e às vésperas das eleições surge uma falsa informação sobre a pandemia que poderá atingir aí as eleições. Então, rapidamente, o projeto aí, Gralha Confere, vai entrar em atuação e será dada a notícia, então, correta, corrigindo aquela desinformação e se utilizando dessas parcerias para que se atinja o maior número de pessoas de uma forma bem rápida. Também chegou uma pergunta do Ivan Santos, editor do Bem Paraná. Ele quer saber se, com a pandemia que motivou o TSE a decidir não usar a identificação biométrica, como será feita a identificação do eleitor, e pergunta também se o TRE estima que isso deve aumentar o tempo que cada eleitor levará para votar. A identificação do eleitor, ela sempre era realizada e vai continuar sendo feita da mesma forma. Então, chegou ali, já tem um dos mesários, vai olhar no caderno de votação, faz a identificação, e por isso que a gente já está pedindo também, aproveitando esta oportunidade dessa coletiva, para que o eleitor, no dia da votação, leve consigo uma caneta para assinatura, para ficar ali a comprovação de que ele assinou o caderno de votação, esteve ali para votar, e leva um documento também de identidade com fotografia. E mais do que isso, sabemos que hoje no Paraná nós temos em torno de 8 milhões de eleitores, e estamos com aproximadamente 2 milhões e poucos que baixaram o e-título. Então é algo importante, é um aplicativo bem leve, que cada um pode baixar aí no seu celular, e todo aquele que tiver, então, baixado o e-título no celular, com o e-título já é suficiente para a sua identificação no dia da eleição e poder votar, então, normalmente. E a gente, conforme o Dr. Valcir explicou, a questão da biometria, além de diminuir os riscos de contágio, a pessoa pode pensar assim, mas eu não vou colocar o meu dedo ali para colher a biometria, mas depois tem que digitar o número lá do candidato. Mas a questão principal também, além dessa diminuir os riscos de contágio, é o tempo que vai se ganhar, porque se dispensando excepcionalmente a biometria, vai reduzir ali talvez em 60%, 70% o tempo de permanência do eleitor no local de votação, e com isso também evitará a aglomeração de pessoas, que é algo fundamental. Também há uma pergunta no chat aqui, desembargador Vitor. O senhor avalia, vem do jornalismo da CBN, o senhor avalia que o TRE está preparado para realizar um processo seguro e dentro da normalidade? Com certeza. Houve apenas um adiamento, o adiamento até, como disse o nosso diretor-geral, vai propiciar até mais tempo para a organização das eleições. E com a relação aos problemas ou às medidas de prevenção sanitária, que se façam necessárias em razão da pandemia, também estamos
tomando todas as providências necessárias, e quero lembrar que, como disse o nosso presidente, o TSE vai preparar uma cartilha e que servirá de rumo, né, de norte para todos os tribunais regionais. Então, eu tenho certeza absoluta que o Tribunal do Paraná, como toda a Justiça Eleitoral no Brasil, está preparada para realizar as eleições dentro da maior normalidade, inclusive com proteção e IPI de todos os mesários, né, e da segurança e prevenção também, os cuidados do próprio eleitor, dos eleitores que irão no dia exercer a cidadania. Doutor Valcir, também veio uma pergunta no chat sobre as possíveis filas nos locais de votação. Como que vai ser organizada essa situação no dia da votação? Nós já estamos em reunião com os chefes de cartório e os colégios para fazer simulados. Nós vamos, a partir de quarta-feira da semana que vem, nós vamos montar simulados nas escolas para verificar o distanciamento, tem que ficar cada eleitor, porque dentro dos corredores tem fila não só para uma sessão eleitoral, como para as outras também. Nós vamos montar com fita marcadora de espaço, para que o eleitor não fique menos de 1,5 metro do outro eleitor. Da mesma forma, na outra fila também. Vamos já fazer um simulado nesse sentido, para evitar essas filas. Desembargador Tito, o eleitor que regularizou o título no final de prazo pelo atendimento remoto, quando o atendimento presencial já estava suspenso, e não fez a biometria, vai poder votar? Se ele conseguiu regularizar o seu título, aí ele vai poder votar, porque, excepcionalmente, conforme dissemos, houve aí a suspensão da necessidade da biometria no dia da votação, mas desde que ele conseguiu regularizar. Certo. Doutor Valcir, também perguntam com relação às convocações dos mesários, se elas já tiveram início, como que vai ser feita essa convocação? Nós estamos preparando agora o material para a convocação. Não foram convocados ainda, porque o Tribunal Superior pediu para aguardar a edição da cartilha, porque quando for a convocação já vai com todas as instruções, com a definição das sessões, com os locais de votação, todo definido para o eleitor. Então, a partir do começo de agosto, nós começaremos já a fazer a convocação. Desembargador Tito, chegou aqui também uma pergunta da Vanessa Rissetti, do Fala Paraná. Ela quer saber qual que é a importância do projeto Gralha Confere e como os parceiros do projeto podem ajudar. Os parceiros do projeto, é claro que esse número de WhatsApp ele é disponibilizado para toda a população, de uma forma em geral, seja o cidadão individual, seja os meios de comunicação, mas a parceria principal desses meios de comunicação é colaborar na rápida divulgação e para que se atinja o maior número de pessoas possível. Então, essa multiplicação de pessoas, de agentes, para que chegue a informação a todos os cantos. Só num pequeno exemplo aqui, nós temos a ERP, que é a Associação Estadual de Rádios Comerciais aqui do Estado do Paraná, que atinge em torno de 320 rádios, mais ou menos, espalhadas por todo o interior do Estado, e que praticamente tem abrangência em todos os 399 municípios do Estado do Paraná. Então, uma informação que sai aqui do Tribunal Regional Eleitoral e chega à ERP, imediatamente são 320 rádios que divulgarão essa notícia. E isso além de todas as outras parceiras que nós mencionamos aqui e outras que ainda estão também firmando o convênio, e fica sempre em aberto qualquer entidade que pretender participar desse projeto, vai ser feito com muita facilidade. Aliás, lembrando também, aproveitando essa pergunta aqui, falando do projeto da Universidade Amiga, vai estar já disponibilizado no site do TRE, a universidade, a faculdade do Estado do Paraná, que pretender fazer parte desse projeto, pelo próprio site vai poder entrar lá e formalizar o convênio. Nessa mesma linha, também perguntam no chat como que não só os parceiros, mas toda a sociedade e os eleitores podem fazer, o que eles podem contribuir para combater a desinformação nas eleições. Vamos imaginar que tenha uma desinformação, uma falsa notícia em um determinado município e que seja realmente de relevância. Um dos pontos fundamentais de termos essa central de combate à desinformação, o Gralha Confere, ter esse número de
WhatsApp. Qual é? Vamos imaginar, um determinado eleitor de um canto do Paraná, ele dá uma notícia, uma desinformação, e alguém começa a replicar aquilo. Então, está limitado a um número pequeno. Aparentemente não é algo grave. Mas a partir do momento em que dezenas, centenas de eleitores começam a informar, olha, está surgindo uma informação, está uma desinformação em tal lugar sobre isso. Então, essa é a importância da participação da sociedade, porque, através desse número, através das mídias sociais aqui do TRE, nós vamos poder ter uma base de que essa notícia está sendo replicada em vários locais e é algo que exige um cuidado maior e que vale a pena entrar, então, em atuação aí essa comissão do Gralha Confere para checar e obedecendo aí aos critérios de checagem dessas agências internacionais, realmente aquilo é falso. Então, vem a informação correta para fazer essa correção. A Adriana, do G1, quer confirmar, então, a informação se não vai haver mesmo identificação biométrica dos eleitores nas eleições. Bom, isso foi uma decisão pessoal do ministro Luiz Roberto Barroso, em razão do que recomendaram as autoridades sanitárias. Ele criou uma consultoria sanitária no âmbito do TSE. Mas isso tudo está sujeito à aprovação da resolução pela Corte. A Corte está em recesso no mês de julho, o TSE, e volta em julho. Mas, sinceramente, acredito que dizer que está 100% não podemos, mas que está 99,99%. Acho que podemos crer, sim, que será dispensada a biometria. É só uma questão de formalização. O Antônio Rocha pergunta. O Antônio Rocha está perguntando do material de publicidade de rádio. Outras informações que a gente não responder aqui agora, a assessoria de comunicação social vai entrar em contato. A gente pede que os jornalistas e os eleitores que estão no chat mandem o seu e-mail, que a gente vai entrar em contato com as respostas. Questões que não são da pauta aqui do evento de hoje serão respondidas uma a uma. Nós temos aqui também questões com relação à convocação dos mesários, também ainda tem dúvidas. O Otávio Gabriel pergunta se o curso de treinamento vai ser presencial ou online. O treinamento está sendo preparado todo por IAD. Então, o tribunal já está contratando uma ferramenta que possibilita que todos os eleitores das 22 mil sessões eleitorais, todos os mesários, 4 mesários cada sessão eleitoral, são 22 mil sessões, vão ser treinados por EAD. Então, vai ter uma plataforma especializada para que eles sejam treinados. Desembargador Tito, se o senhor quiser fazer um encerramento, nós já respondemos as perguntas que estavam dentro da pauta da coletiva. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, Melissa. Obrigado, Rubiane. Eu agradeço a audiência aí de todos os veículos de comunicação e colocando o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sempre à disposição e reiterando também o papel de responsabilidade social e relevância da imprensa, principalmente aí no cenário de eleições municipais. E convidamos também a todos a acompanhar pelas redes sociais do TRE Paraná tudo o que ocorre de importante na Justiça Eleitoral e, na dúvida, não compartilhe, né? Entre em contato com a comunicação social do TRE Paraná para que as dúvidas sejam esclarecidas, para que todos possamos compartilhar apenas aí a boa informação. E a gente deixa registrado aqui, Rubiane e Melissa, que as mídias sociais aqui do TRE Paraná, sempre, independentemente do lançamento hoje do projeto Gralha Confere, esteve aí à disposição da população, sempre prestando um relevante serviço, sempre que um eleitor tinha alguma dúvida, fazia algum comentário, os nossos meios aqui de comunicação procurava resolver. Tem um exemplo aí que a gente sempre conta de uma eleitora que estava no Japão
e surgiu lá uma dúvida, e estava ela se deslocando do interior do país até a capital para resolver uma questão e ela resolveu entrar em contato com as nossas mídias sociais aqui do TRE e resolveu a sua questão sem mesmo ter que se deslocar até Tóquio. Então, essa é a importância das mídias sociais, dos meios de comunicação, esses canais que sempre esteve à disposição da população. Temos também a ouvidoria aqui do TRE, e então agradecemos a participação de todos. A Justiça Eleitoral está sempre à disposição para resolver aí tudo aquilo que o eleitor precisar. E, encerrando essa entrevista, agradecemos a participação de todos, a colaboração da Corregedoria, da Direção-Geral, e um nosso agradecimento especial à nossa comunicação social, que trabalhou de uma forma assim, muito forte, para que hoje estivéssemos aí tendo o lançamento desses 2 projetos muito importantes. Então, agradecemos a todos e declaramos encerrada essa coletiva.